VCJR11, o fundo de papéis voltados aí à remuneração juro real da VEX. Vamos ler o relatório de outubro de 2024, vamos acompanhar aí o fundo, ver como ele está, né? Segundo a gestão aqui, o objetivo do fundo é a aplicação em certificados de recebíveis imobiliários, letras de crédito imobiliário e letras hipotecárias, além de outros ativos imobiliários, né? Segundo a gestão, o fundo aí tem como objetivo o pagamento de rendimentos a uma rentabilidade de NTNB mais 1 a 3% ao ano. O fundo tem um patrimônio líquido aí de 1 bilhão e 400 milhões, a cota patrimonial a R$ 95,13. No último mês, pagou 70 centavos por cota, tem 34.659 cotistas. A cota aqui no relatório está R$ 83,78. Há uma taxa média aí de remuneração de marcação a mercado de IPCA mais 10,5% ao ano. Na data em que gravo o vídeo aqui junto com vocês no canal, o fundo ele está bem descontado na B3, praticamente chegou aí aos R$ 82,00, R$ 80,71, né? Margeando aí em volta dos R$ 81,61, trabalhando aí a um PVP de 0,86, né? Bastante descontado, e uma variação positiva de 3,76 nos últimos 12 meses. O relatório gerencial de novembro, pessoal, ele ainda não saiu, mas já tem aqui a divulgação dos dividendos, tá? Para dezembro, melhor dizendo, né? Pagando aí no dia 12 de dezembro de 2024, os dividendos são de 90 centavos, saindo aí de 70 em relação ao mês anterior, né? Praticamente aí um bom reajuste, representando 1,1% ao mês de dividend yield, né? Vamos ler então como anda o fundo, pessoal. Segundo a gestão aqui, em outubro de 2024, o fundo distribuiu 70 centavos por cotas, pagando no dia 13, né? Como já comentamos, ele pagará 90 centavos esse mês, pagando aí em dezembro. E o instrumento de proteção do fundo, pessoal, é a proteção patrimonial aí contra os efeitos da inflação, uma vez que ele repassa o IPCA com aproximadamente 2 meses de defasagem. Segundo a gestão aqui, comparado com a NTNB 2027, que possui um vencimento mais próximo aí à duration do fundo, de 2,7 anos, a carteira apresenta uma rentabilidade de 3,37 acima do retorno desse papel, e uma vez que a NTNB 27, né, está cotada a IPCA mais 6,91. No fechamento do mês, segundo a gestão, o VCJR11 possuía um deságio de cerca de 11,93% em relação ao patrimonial. Como vimos lá, esse deságio está um pouco, né, maior, né, porque a cota está aí no mercado a aproximadamente R$ 81,00. Para os cotistas entrantes via mercado secundário, na B3, né, seria o equivalente a comprar um fundo com uma carteira que remunera IPCA mais 15,15 ao ano, ou a NTNB 2027 mais 7,70, né? Esses dados aqui, dada a cotação no mercado secundário, eles são maiores, tá? Considerando aí que a cotação está abaixo daquilo que considerou o relatório. O relatório considerou 83,78, como vimos, ela está a mercado na casa dos R$ 81,00, né? Segundo a gestão, o dividendo para outubro representa uma rentabilidade líquida de IR mais 90% do CDI para o investidor pessoa física sobre a cota no fechamento em relação a outubro. Segundo a gestão, o fundo está aqui com 106,1% do PL alocado, sendo 96,1% do PL em crise e FIIs. 79% das operações estão concentradas em São Paulo e o fundo possui a totalidade ou a maioria dos votos em CRI representativos de 1,26 bi, o que representa 95% da carteira de CRIs ou 90% do PL do VCJR11 em 31/10 de 2024. Uma informação positiva aqui que é a liquidação antecipada da operação PNU Nações Unidas, inclusive com a multa de pré-pagamento que beneficia o fundo aí com recursos, né? E segundo a gestão aqui, que já está em análise de avançadas operações de realocação desses recursos, né? O fundo encerrou o mês com um patrimônio de 1,49 bi alocados, tendo
85 milhões em operações compromissadas reversas. Tais operações possuem vencimento longo, permitindo maior monitoramento e controle de risco e liquidez do fundo, né? Seguindo aqui, pessoal, como comentamos, a distribuição de 70 centavos deu praticamente 76% do CDI, né? Tá aqui comparado, distribuindo 90 centavos aí praticamente chega aí fácil aos 90% do CDI, né? O que é bem interessante aí no mercado secundário. Tá aqui a comparação do desempenho do fundo versus o CDI no mês, né? Bateu praticamente 0,70. Esses números aqui, no dia que eu gravo para vocês, ainda não saiu o relatório de dezembro de 2024, mas é bem provável que essas informações aqui já serão atualizadas, né, nesse próximo relatório. Em outubro, ó, pagando 70 centavos, ele deu praticamente 0,93 da taxa DI, o que é interessantíssimo, né? Tá aqui o yield sobre o IPCA, pagando 70 centavos, ele considerou aí e deu um yield de 15,5, tá? Em relação a NTNB, que é a mais próxima da carteira, que é a NTNB 2027. Uma remuneração bem interessante, né, pessoal? Considerando aí os dividendos de dezembro, é bem provável que este yield aqui em relação ao IPCA suba aí para 16, 17%, fácil, né? Considerando aqui a tabela de sensibilidade, confirmando essa informação que estamos comentando, na casa dos R$ 81, ó, vejam, ela dá um spread aí em relação à NTNB de 8,96%, ou um yield em relação ao IPCA de 16,49%. Vejam, pessoal, uma diferença excelente aí, um yield tanto em relação ao spread quanto em relação ao yield, né? Com o preço ao mercado a R$ 81, o que é muito interessante e abre aí uma oportunidade para quem gosta do fundo, né? Para quem gosta do fundo, talvez seja um bom momento aí de entrada, se considerando aí o spread e o yield, né? Em relação ao NTNB e ao IPCA. Tá aqui em relação ao resumo da carteira do fundo, ele tem praticamente 87% alocado em CRIs indexados ao IPCA, 7,4% ao CDI, 1,4% em cotas de FIIs indexados ao IPCA e praticamente 10% aí em caixa indexados ao CDI, né? Aqui o setor, pessoal, o resumo de alocações, né? Praticamente tem 33% alocados aí em residenciais. Seria interessante o fundo, de repente, conseguir reduzir essa exposição, de repente conseguir aumentar a exposição aí no setor de energia, né? De repente, às vezes até um pouco em papéis de saneamento, né? Embora ele não seja um FII de infraestrutura, mas de repente ele conseguir essa alocação seria interessante. Está aqui praticamente 82,3% da carteira, ela é indexada ao IPCA, 9,4% a Selic, tem um pouco aqui de IMAB 5, né? E tem também CDI mais 7%. As maiores posições, pessoal, estão aqui, ó, no Residencial Alto das Nações e no Hotel Fazano, tá? É uma situação, ao meu ver, aqui de risco que deve ser considerada na hora do investimento, porque é uma exposição acima daquilo que nós gostamos aqui no canal, né? Que é de 5%. Praticamente temos aí 20% do PL alocado em dois CRIs, né? O que é considerável. É importante considerar aqui na hora de investir esse excesso de exposições aqui do fundo a estes dois CRIs, dois devedores, né? Tá aí 79% das garantias do fundo estão concentradas no estado de São Paulo. Em relação à liquidez do fundo, pessoal, ele teve um volume aí de 50 milhões, tá? No mês, tendo aí negociado 572 mil cotas, numa liquidez diária aí de 2 milhões e 100 mil reais, né? Tá aqui o histórico, praticamente ele teve alguns picos aqui de força vendedora, né? Mas lá em abril de 2024, mas na sequência continuou aí uma situação relativamente perene, né? Tendo a cota mercado aí na casa dos 81 reais. Tá aqui, pessoal, em relação ao resumo contábil dele, ele fechou aí um total de receitas de 16 milhões
890 mil, né? Distribuiu 70 centavos por cota. As maiores exposições, como comentamos, pessoal, estão aqui no Fasano, né? Praticamente consumindo aí 10,30% do PL. E também nessa PPP habitacional, pessoal. Ela está praticamente aí a 5,5% do PL. Seria interessante o fundo conseguir reduzir ao máximo essas exposições. Também, pessoal, há uma situação aqui, embora bem baixa, né, de 0,33 do PL, em relação à Serpasa, tá? Ela que está aí com um pedido de recuperação judicial em andamento, em processamento, né, judicial. Então é interessante ficar de olho no desenrolar dessa situação da Serpasa, que é importante, né? Embora bem pequena, 0,33 do PL, não deixa de ser notada, né? Bom, tá aqui o resumo de ativos e alocações, né? Ele tem bastante ativos aí em garantia, praticamente, se pegarmos aqui o Residencial Alto das Nações, 80% de garantia, né, frente ao total da operação, praticamente em alienação fiduciária, em cotas da SPE, proprietária do imóvel, né, bastante locações. Como comentamos em relação ao hotel Fasano, seria interessante ele reduzir essa exposição. Ele tem praticamente 70% aí das operações garantidas, sendo elas alienação fiduciárias, né, de cotas e tudo mais, além de fiança da construtora Gafisa, né? Bom, no mais é isso, fundo bem tranquilo, segue distribuindo aí rendimentos na média, né? Um fundo considerado aí de um patrimônio líquido de mais de 1 bilhão, né, pessoal? Não dá para deixar de considerá-lo aqui no acompanhamento mensal aqui do nosso canal e bora ficar de olho como se desenrolará, né? Vamos ver se o fundo consegue reduzir essa exposição dele aqui nos residenciais, também no Hotel Fasano aqui, seria interessante ele conseguir reduzir demais essa exposição a ele, né, para continuar produzindo melhores resultados em relação ao risco, né, pessoal? A matriz de risco e impacto, ela deve ser considerada na hora dos investimentos. Mais uma ressalva aqui em relação à espera do próximo relatório, né, é bem provável que esse yield frente ao IPCA aqui já esteja aí na casa dos 15%, 16%, né, conforme a tabela de sensibilidade que comentamos. Vamos verificar aqui, ó, isso, aqui, ó, na tabela de sensibilidade ele dá um yield de 16,49%, o que é interessante, o spread em relação à NTNB de 8,96%. Perfeito? Fechou? De VCJR 11 é somente isso, pessoal. Vamos continuar acompanhando aí o fundo. Lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de compra ou de venda de nenhum dos ativos aqui mencionados. Se você já é nosso inscrito do canal, obrigado pela sua inscrição. Se você ainda não é, considere se inscrever, deixe o seu like, deixe o seu joinha, porque isso nos fortalece a continuar produzindo conteúdos para a nossa comunidade de investimentos aqui do YouTube. Perfeito? Fechou? Até um próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado.